As pastagens tropicais aqui na nossa Bahia, no nosso Brasil, existe uma sazonalidade na sua produção. Existe também, além da questão da quantidade de forragem produzida em diferentes períodos do ano, existe também a questão da qualidade. No período das águas, nós temos uma pastagem de qualidade, uma pastagem que tem um bom volume, quantidade e qualidade de forragem no período das águas. No período de estiagem, claro, fazendo o planejamento forrageiro, né, correto, nós iremos ter uma pastagem em quantidade, o que, né, é de fato devido, a gente deve planejar dessa forma, mas teremos uma pastagem com uma qualidade inferior, né? E nesse período a gente pode estar fazendo a suplementação de bovinos a pasto. No período das chuvas, é possível também estar fazendo a suplementação de bovinos, né? Qual a importância dessas suplementações? Com a suplementação de bovinos, a gente consegue manter um nível de ganho médio diário dos bovinos ao longo do ano. A gente pode estar ajustando a exigência do animal de acordo com a qualidade da pastagem em determinados períodos do ano. Então a gente vai, ao longo do ano, fazendo essa suplementação para a gente manter aquele ganho médio diário dos animais. Com isso, nós teremos animais mais jovens ao abate, melhor qualidade da carne. Teremos também uma rotatividade maior na fazenda, né? Com a suplementação a gente, né, consegue potencializar mais, né, otimizar o ganho desses animais, a gente acaba aumentando também a lotação da propriedade. Podemos, a depender do nível de suplementação. Então, primeiro ponto, suplementação de bovinos no período da seca. O que acontece? A gente pode fazer essa suplementação, né, promovendo um ganho de peso de baixo a moderado nesses animais, como também podemos fazer a suplementação no período da seca, promovendo um ganho de peso mais alto, ganhos mais altos nesses animais. E isso vai depender de quê, gente? Vai depender justamente do nível de suplementação. Com animais, a gente fazendo a suplementação com um nível mais baixo, né, de suplemento, por exemplo, de 0,2 a 0,5% do peso do animal, né, a gente pode estar, né, fazendo a suplementação ou fazendo a suplementação mais alta, como de 0,6 a 1%, 1,2% do peso corporal dos animais, certo? Lembrando que o consumo de matéria seca, um número mais redondo assim, seria 2% do peso do animal, o consumo, né, de matéria seca do animal. Isso em pastagem, só abrindo esse adendo aqui, dependendo do teor de matéria seca do pasto, esse consumo pode ser de 40 quilos de capim diário, depende do tamanho do animal, né, e da qualidade do pasto. Pode ser 30 quilos, 50, varia. O consumo de matéria seca, ele é fixo do animal. Agora, o consumo da matéria verde é variável de acordo com o teor de umidade do capim. Mas, enfim, nós fazemos uma suplementação de 0,2% do peso do animal. Por exemplo, um boi de 500 quilos, eu fornecendo 1 quilo de concentrado a ele, é uma suplementação de 0,2% do peso dele. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com o animal comendo 0,2% do peso dele de concentrado? Esses animais, eles vão melhorar, né, num pasto, como eu falei, suplementação no período da seca, vão melhorar o aproveitamento daquele pasto. O que é que vai acontecer com o pasto no período de estiagem, no período seco? Esse pasto ele vai estar com, né, uma boa quantidade, né? Lembra que nós falamos lá no manejo do diferimento de pastagem? Então esse pasto diferido, em um bom volume de forragem, mas esse pasto não vai ter qualidade. Então nós utilizamos essa suplementação, né, para um ganho moderado, de 0,2% do peso vivo, nós vamos otimizar a utilização daquele pasto. De que forma? Haverá um efeito
aditivo no consumo de pasto. Os animais, eles, num pasto diferido, por exemplo, eles estão, o consumo dele é limitado pela qualidade da forragem, é um enchimento ruminal. O animal enche ali o rumen e não consegue mais comer em função do enchimento, que é muito material de uma qualidade mais inferior. Quando a gente utiliza esse tipo de suplemento, que normalmente esses suplementos são ricos em nitrogênio não proteico, no nosso caso a mais utilizada é a ureia pecuária com sulfato de amônio, né, na proporção de 9 quilos de ureia, por exemplo, para 1 quilo do sulfato de amônio. Nesse tipo de suplemento, a gente usa muito essa ureia. Eu abri esse adendo para falar da mistura, como deve ser feita. Então, a gente pode fazer esse tipo de suplementação, que a gente chama de suplementação até de alto consumo. A gente coloca lá, por exemplo, a gente utiliza normalmente em torno de 10%. Se é fixo, não é. Mas é em torno de 10% mais ou menos de ureia no concentrado. E isso você pode colocar de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, de 4 em 4 dias, vai depender do consumo dos animais e da quantidade fornecida. Não precisa colocar todo dia, porque a ureia, né, vai regular o consumo dos animais. Então é uma forma de fazer a suplementação. E o que é que vai acontecer? O pasto está pobre, em proteína. Esse concentrado proteico que nós iremos utilizar, que eu acabei de falar, ele vai otimizar, ele vai melhorar a digestibilidade do pasto, melhorando o aproveitamento daquela fibra. Então o animal, ele passa a comer mais pasto. E isso é interessante, porque o animal estava limitado no ganho de peso dele também em função do menor consumo de pasto. A partir do momento que a gente utiliza um nível de suplementação desse, mesmo que baixo, de 0,2% do peso dele, né, ele vai aumentar o consumo de pasto para continuar ganhando o peso que vinha ganhando no período das águas, certo? Isso seria um exemplo de suplementação, né, que a gente fala que é aditivo, ou seja, vai aumentar o consumo do pasto. Agora, a partir do momento que nós utilizamos suplementos, um nível de suplementação mais alto, como por exemplo 0,6, 0,8 até 1% do peso vivo dos animais, aí haverá um efeito substitutivo da forragem. E com isso, o que é que a gente pode conseguir também? A gente pode conseguir colocar mais animal por área. Porque, por exemplo, eu tenho meu pasto lá vedado, né, no período de estiagem. Eu vou fornecer 1% do peso do animal em concentrado. Um boi de 500 quilos, eu vou fornecer 5 quilos a ele, por exemplo, de concentrado. Pessoal, abro o adendo para falar. É importante, nesse tipo de suplementação, uma adaptação do animal. Você não pode chegar e começar a fornecer os 5 quilos por animal logo no começo. Tem que haver uma adaptação para que o rumen do animal, as bactérias que vivem lá em simbiose no rumen, elas consigam, né, se adaptar a essa nova dieta. Então, todo tipo de dieta diferente fornecida a qualquer animal, ela deve passar por um período de adaptação. Então, o que é que vai acontecer? Se eu forneço uma quantidade de suplemento dessas, 1% do peso vivo do animal, por exemplo, eu posso colocar maior carga animal na área. Eu vou ter ganhos maiores também. Qual a vantagem disso? Posso aumentar meu nível de suplementação, por exemplo, quando o preço da arroba estiver favorável. Posso aumentar o nível de suplementação quando o preço do concentrado estiver favorável. Posso também aumentar o nível de suplementação quando eu quiser reservar o meu pasto para outras categorias da fazenda, por exemplo, porque eu giro mais rápido, eu vou levar meu boi mais rápido ao abate. Então, tudo isso são importâncias da suplementação. E o nível de suplementação depende, além da exigência do animal, da questão também custo-benefício daquele momento. E isso deve ser avaliado na propriedade, porque vai depender do pasto e vai depender da exigência do animal e, além disso, vai depender também da relação custo-benefício que o produtor procura. Então, falamos de suplementação durante o período
da seca. Posso também suplementar, voltando um pouquinho, o que é que acontece? Esses suplementos que são, né, fornecidos durante o período da seca são concentrados mais proteicos, que têm um teor de proteína maior, já que o pasto seco, ele baixa muito, ele perde muito no teor de proteína dele. Já no período das águas, né, onde a gente pode também fazer essa suplementação no período das águas, é uma suplementação mais energética, já que a pastagem vai estar mais verde, a pastagem vai ter mais proteína, né? E é possível fazer isso quando você quer acelerar, diminuir o ciclo, né, do animal. Animais mais jovens, né, possuem uma qualidade de carcaça melhor, né, uma qualidade de carne melhor, então pode-se também fazer a suplementação no período das chuvas e continuar também no período das secas. Lembrando que a gente deve estar sempre focado na relação custo-benefício daquele momento.